Ivana, e assim, em questão de mulheres, interfere na questão de gestação? Ou essas mulheres conseguiram engravidar, ter filhos? Como que foi esse processo? Eu já vi, eu não sei te responder especificamente isso. Eu sei te dizer que o número de mulheres é muito maior do que de homens com a doença. Nossa. É uma doença que acomete mais mulheres. E eu sei que existem pessoas que têm a doença, que tiveram filhos. E existem casos que filhos também tiveram, Então, mas foi não um é fator sempre, genético? não sabe, Não sabe. preliminar. Não dá pra saber nada, né? Não sabe. Infelizmente. Mas é isso, não sei te dizer, mas eu conheço pessoas que Que tiveram tiver filhos. filhos. E deve ser bem pra pessoa, Nossa, né? durante a gestação, eu acho que Imagina. deve ser ser muito horrível. pesado. Deve ser Nossa, horrível. igual ela falando do cansaço, né? Tudo isso que dá. Imagina os sintomas Não, para e quem tá crise em grávida. gestação, Deus me Isso. livre. A Jennifer, que é a mulher do Anhesh, ela até mesmo vira e fala no documentário, tem um dado momento que ela vira e questiona isso. Como que eu vou ter filho? Será que eu vou ter filho? Uhum. De tipo assim, porque ela é casada, né? Uhum. Aí ela vira e fala assim, mas se eu tiver filho, eu vou ter condição de cuidar dele? É, porque, igual você falou, é um dia de cada Justamente. vez, né? Você não pode fazer um plano. Amanhã você não sabe como que você vai levantar. Sim. Sim. Cuidar de menino não é fácil. E cuidar de menino não é nada fácil. Eu não É. consigo muito tempo com meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho de 4 anos. Eu não consigo muito tempo com meu sobrinho. E exige, né? Muita energia, né? Sim, eu não consigo muito tempo. Por mais que eu queira, eu não Aham. consigo. Aí eu preciso me preservar. Claro. Porque é aquela coisa. Eles sempre falaram muito da questão do exercício físico para fortalecer e tal. E, na verdade, hoje o que eles trazem de proposta, uma das propostas de tratamento, é o gerenciamento de energia, que chama pacing, que eles chamam de pacing, né? Que o gerenciamento de energia é muito isso, de tipo assim, você calcular o que você... o seu limite. Você tem que dosar a sua energia. E dosar a sua energia. Ah, não, hoje eu vou mexer o copo pra cá, mas então aí eu vou deixar de fazer isso, entendeu? Acaba que você tem que ter uma vida bem planejada, mas sem saber se vai realizar ou não. Sim. É bem o gerenciamento de energia para você conseguir lidar com a doença. Durante sua vida, você me falou assim sobre luta. Você pratica luta? Não. Eu Não, já a luta- tentei. Não. Já tentou? É a luta pelos direitos, né? É a luta do. de direito. A Quando luta ela do falou direito. também, eu pensei que era luta de esporte, né? Não, ela Quando você falou aí, ela entendi que era de. direitos. Mas tem algum tipo de esporte que você pode fazer, que você faz? Eu tô fazendo musculação, só que eu tento fazer musculação da forma mais passiva possível, que é tipo sentada, deitada, porque o fortalecimento ele me ajuda nessa questão minha de não conseguir segurar o peso. Uhum. Eu percebo que quando eu fico sem o fortalecimento, à medida que vai indo, fica cada vez mais pesado. Cada vez mais pesado. Entende? Só que existe um limiar muito grande nisso, porque se eu forçar, eu posso dar uma crise. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa... Você vai devagar. Bem devagar. Tem que sentir no e tal. seu corpo, né? Sentir no seu corpo e tal. E cada um tem um processo, porque assim, quando a gente traz o gerenciamento de energia, tem gente que não tolera a luz. Então, o processo dela é o processo de aceitação e inserção da luz ali um pouquinho, entendeu? E não significa que aquilo vai ser progressivo também, não. Porque a ideia do exercício físico, em geral, é que sejam exercícios progressivos, né? Uhum. Só que no paciente com encefalomielite miálgica já existem evidências, já existem estudos nesse sentido, que quando eles quebram o limite, eles desencadeiam crise, que eles ficam piores do que eles estavam antes, e muitas vezes eles vão ao suicídio. Nossa. Porque o que eles propõem de início? Eles propunham, né? Teve até uma mudança na proposta em Londres, teve uma luta todo um contexto no sentido de mudar essa coisa de orientação do que ser feito com encefalomielite miálgica lá em Londres. Porque antes propunha terapia cognitivo-comportamental e exercício progressivo. Já cortou. Não existem evidências de que terapia cognitivo-comportamental ajuda e exercício progressivo
há evidências de que pode ter piora e que o quadro clínico pode ficar muito pior e isso atrapalha a questão do paciente totalmente. Porque ele pode ter uma crise que ele não sabe quando ele vai voltar. Pode ser meses, anos, Qual que dias. foi a sua crise mais longa? Eu acho que foram a de 4 meses aí que eu fiquei sem conseguir levantar com sudorese, que foi bem no início, lá atrás. Eu acho que foi o pior. Lá eu... Cara, na época eu tava fazendo design, tava terminando direito e tava fotografando. Mas é Nossa, ativa, é, né, bem bichinha? ativa ainda. Foi quando eu tive a crise. Nossa. Repentinamente eu tive que tirar tudo. Você também estava sobrecarregada, né? Talvez Eu tava seja adorando. isso. Repentinamente eu tive que tirar tudo. Eu só fiquei com direito porque só faltavam 5 matérias. Então eu fiz muito pouquinho. E assim, eu fiz assim, Arrastar. passando muito mal. Porque eu ficava em pé, eu tinha náusea, eu tinha sudorese e tal. Eu de certa forma, eu fico teimando, assim, eu não respeito muito meu limite, não, sabe? Aceita isso. Eu pago pra ver, na verdade, eu pago pra ver, mas eu não sei até quando também. Eu sei que isso tem um Sim, custo. Eu sei que isso claro. tem um custo. Eu não sei até quando. Mas, assim, pra mim não é como se fosse fácil militar, sabe? Não é como se fosse fácil Imagino que não mesmo. tá- Tá nessa frente, né? estar nessa frente. E o que que você espera de tudo isso que você tá movendo hoje, que você tá na luta aí de frente? O que que você espera? Cara, eu até costumo dizer que o que eu poderia ter pra mim, nesse sentido, eu acho que eu já tive, de que tipo, cara, eu tive acesso ao que pode ser feito até hoje, né? Eu tenho acesso aos remédios, minha mãe tem condição de pagar meus exames, minha mãe tem condição de pagar meus planos de saúde, de me manter, né? Porque eu não tenho mais condições de me manter, até mesmo porque eu vou pro estágio, eu volto pra casa, eu morro. Fico muito cansada, assim. Inclusive, tem dias no estágio que o calor, a temperatura é muito ruim pro meu corpo. Eu tenho uma variação de temperatura muito grande. Tipo assim, às vezes eu fico morrendo de calor daqui para cima e daqui para baixo morrendo de frio. Eu tenho uma coisa, assim, isso é uma característica de desautonomia, essa instabilidade de temperatura corporal e isso é muito ruim. E às vezes eu tô lá no hospital e esse período foi muito quente mesmo. Eu começo a transpirar de escorrer suor, escorrer. Aí, esses tempos atrás, uma paciente até virou e falou assim, você tá suando, tá tudo bem e tal, não sei o que. Não, tá tudo bem, só tá calor e tal. Você não vai falar que você tem... Mas a temperatura é muito difícil pra mim. E, enfim, mas assim, eu tive acesso ao que eu poderia ter nesse período todo. E eu tô lutando por políticas públicas, porque eu acho que o atendimento tem que ser inserido no SUS. O Canadá existe hospital e centro capacitado para atendimento desses pacientes, especificamente. Em Londres existe. Em vários países existem. E Goiás deveria ter um centro. Aqui não tem nada. Não, mas não é aqui. É no Brasil inteiro. Mas, por exemplo, você que está na frente, né, dessa conscientização aqui em Goiânia, vocês têm algum tipo de programação que vocês realizam durante o mês, que seja reuniões, palestras além dessas que você fez, assim, dessas lives, né? Existe isso? Não exatamente. O que aconteceu? Eu consegui aprovar a lei que institui políticas públicas no estado de Goiás para pacientes com encefalomielite miálgica. Consegui aprovar a lei da semana de conscientização da encefalomielite miálgica. Eu tenho amigos que aprovaram a lei do DF, a lei distrital. Amigos que participaram do processo de criação da lei a nível federal, que está sendo encabeçado pela Érica Cocai, que está em processo de tramitação, ainda não foi aprovada federal. Mas, como o processo da federal é mais longo, a gente foi tentando aprovar as estaduais, né? Então, assim, no meu estado a gente conseguiu aprovar, no DF a gente conseguiu aprovar, em São Paulo eu acho que está em processo. Então, assim, a gente conseguiu essas leis. Apesar de tudo isso, a lei de fibromialgia foi aprovada e lá eles citam a síndrome da fadiga crônica. No DF eu sei, eu tive acesso, porque eu tive até um caso peculiar dentro do escritório.
mas foi dentro da fibromialgia. Mas aqui em Goiás não tem ainda fibromialgia. Foi aprovada. O Lula sancionou a lei recentemente. Porque até o ano passado não tinha. Não, foi tipo assim, não tem uma semana, 2. Viu? Eu não sou tão por fora. Não tem uma semana, não tem 2 semanas que o Lula sancionou essa lei. Mas já é reconhecida pela OMS? Não. A fibromialgia Não, a fibromialgia sim, mas a encefalomielite é reconhecida pela OMS. O CDC, o Center Diseases of Manage, lá, sei lá. Meu inglês é ótimo. Esses nomes em inglês é muito bom, hein? Eles fizeram um movimento agora, recentemente, com o intuito de fazer conscientização e formação de profissionais da saúde a nível mundial. E assim, Ivana, porque que tem um lado ruim da doença, mas vocês também têm algum tipo de benefício na aquisição de, por exemplo, automóveis? A fibromialgia já entrou, que eu sei. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não tem nenhum tipo de benefício, não tem vaga específica, não tem... E, na verdade, inclusive, a gente tem uma amiga, eu tenho uma amiga, né, do Rio Grande do Sul, que ela tem supostamente a doença, digo supostamente, porque... Não tem também o diagnóstico fechado. Assim, os médicos dela falam que é, mas a gente não sabe até... Eu não sei quais exames ela fizeram, não sei quantos exames ela fez. Mas o nível dela é tão grave que o dentista dela tem que atender ela em casa. Nossa. E ela mal consegue conversar. E ela teve que parar de trabalhar. E ela depende financeiramente da mãe dela, só que ela é uma mulher já com mais de 50 anos. E a mãe dela é mais velha, lógico, e ela tem uma filha adolescente. Nossa, que dificuldade, né? E ela não recebe benefício do INSS. O INSS não reconhece. Eu sei que ela era para ela ter recebido, só que como ela não tem condição de ir lá, ela deu uma procuração para uma pessoa ir para ela. E essa pessoa não foi. Né, gente? Então, assim, ela não tem condição financeira nenhuma e ela, assim, o dia dela, ela, na verdade, guarda energia para ela conseguir almoçar com a filha dela. Que tristeza. E a filha dela não tem sintoma? Não. Mas a filha dela eu acho que a filha dela já deve ter uns 16, 18 anos, não sei dizer. É como se o remédio, então, não estivesse fazendo efeito nela mais. Nada faz efeito. A gente não sabe como que tá o tratamento dela, porque a gente não sabe da equipe médica dela. A gente está tentando... Esses tempos atrás a gente fez uma vaquinha para ela ir em um médico, só que foi um tanto quanto traumático essa consulta médica. Aí agora a gente está tentando convencê-la a ir na doutora Eloara, né? Mesmo que seja online, porque a doutora Eloara é de São Paulo e ela é do Rio Grande do Sul. Só que para ela é muito difícil, né? Tipo para assim, se deslocar. Não só, a questão não é nem deslocar, porque pode ser a consulta online, né? Mas assim, ela precisa acumular energia para ela conseguir ter a consulta, entendeu? É um nível, é nesse nível. Já tá bem avançado. É nesse nível, entendeu? Então, assim, a gente tá esperando ela... Porque aí o grupo faz a vaquinha e paga a consulta para ela, entendeu? Porque ela não tem condições financeiras. E vocês têm alguma página oficial para divulgação? Tem. O pessoal montou o site, né, da Síndrome da Fadiga Crônica. Eu acho que é S Fadiga Crônica. Tem o Instagram deles, que é S Fadiga Crônica, né, que é do grupo. E S Fadiga Crônica. S Fadiga Crônica. E tem o meu Instagram também, né? Eu uso o meu Instagram mais nesse sentido de... Fala o seu Instagram Ivana também. Andrade. Ivana Andrade. Só para quem quiser acessar lá, né? Conhecer mais o que você faz. Sim. Lá eu disponibilizo tem um link, né, na minha bio com as lives, tem a live do Dr. Luiz, live da doutora Eloara, os podcasts que eu já participei, tem o último consenso que saiu, porque em 2023 saiu um consenso, atualizaram o consenso da Mayo Clinic, que é um consenso com vários médicos que entram no processo, que trazem essa questão do diagnóstico e tratamento da doença. Tem artigo científico, tem um monte de coisa e informação nesse sentido. Assim, eu uso muito para isso mesmo, o Instagram. Entendi. Bem esclarecedor. Demais.
Acho que vai ser bem importante, né, as pessoas terem acesso a isso para ter mais conhecimento mesmo. E tem alguma coisa que você queira falar que a gente não abrangiu aqui, para que você deixe para as pessoas? Ou foi tudo dito mesmo? É uma Não, incógnita, né? É uma incógnita. Tanta É uma coisa, incógnita. né, gente? É uma É incógnita. tanta. É uma incógnita. Eu acho que é isso, cara. Assim, uma das coisas mais importantes que eu acho que é trazer a empatia, né? Uhum. Para quem a gente está perto, para tentar entender o que está acontecendo mesmo, assim, no processo das pessoas que estão à nossa volta, né? Em vez de julgar e condenar e definir. Já preconceituar algo que nem entende, né? Eu acho que o primeiro processo é tentar entender, né? Procurar ajuda e tentar apoiar, porque, assim, muitas vezes o processo para o paciente já é muito difícil. E nos últimos tempos, até dentro do hospital, eu tô entrando em contato muito com esse contexto de que a rede de apoio é fundamental para o enfrentamento desses pacientes, né? Uhum. E talvez você faça o papel fundamental na vida de um paciente e você não sabe. Isso. Não, e o que foi Com dito certeza. aqui é esclarecedor justamente para as duas coisas, né? Para quem está sentindo esses sintomas e está perdido aí, sem saber o que pode ser, né? Para conhecer melhor sobre isso, buscar ajuda. E também para quem está ao lado de alguém que tem isso, né? E fica Sim. julgando, e fica falando, né? Então Sim. tem as duas coisas que eu acho que dá para a gente ter essa empatia mesmo com o outro. E eu acho que, assim, uma das grandes coisas, assim, desse movimento é o intuito de investir em políticas públicas e estimular a pesquisa no Brasil, né? Sim. Estimular o interesse dos pesquisadores brasileiros, porque a gente tem grandes pesquisadores no Brasil, né? E é fundamental que também olhem para isso, né? Uhum. E eu acho que é isso.